Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você ali, que está me assistindo agora, que está me assistindo agora, falar sobre a ansiedade, ok? Acredito que isso não é novidade, né, para você que está me ouvindo. Tendo em conta as mudanças sociais que o mundo tem atravessado, referente à situação pandêmica que o mundo está atravessando, mudanças sociais, perdas, claro, referentes à Covid-19, a ansiedade tem sido um assunto que tem feito mais parte da vida das pessoas, infelizmente, né? Porque as pessoas estão mais trancadas, as pessoas estão mais retraídas. Então, a ansiedade, né, a insegurança daquilo que as pessoas pensam sem saber quando isso vai acabar, quando é que vão voltar até os hábitos que tinham antes da pandemia, né, e poder abraçar de novo, por exemplo, poder conversar sem máscara à vontade, sem medo da morte, sem medo de contaminação. Tudo isso tem feito com que as pessoas tenham mudado e isso tem afetado também a saúde delas, emocionalmente falando. E a ansiedade é um assunto que a Bíblia também fala muito, né? Há 2000 anos atrás já existia essa questão, essa situação, esse mal, né? Então, tanto que a Bíblia fala disso para nos ajudar a enfrentar essa situação, para nos ajudar a lidar com a ansiedade. O que é ansiedade? Não é, acredito que você já sabe aí do outro lado. Mas, de uma forma resumida, a ansiedade é a preocupação intensa, excessiva e persistente, ok? É o medo de situações cotidianas. É isso que eu acabei de falar aqui. Medo excessivo, preocupação excessiva, né? Medo de situações cotidianas, medo daquelas coisas que você não controlar, ok? Então, essa é a definição resumida da ansiedade. A Bíblia fala sobre ansiedade, como eu já disse, em vários livros, ok? Mas um deles que eu achei que eu vou compartilhar aqui com você tá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 25, ok? Vamos ler aqui junto? Então, vamos lá. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que os vestuários? Olhai para as aves do céu, que nem colhem, nem ajuntam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhei como lírios dos campos crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará sobre
trará suas preocupações. Basta cada dia o seu problema. Viva cada dia o seu problema. Então, a Bíblia está nos falando aqui sobre a ansiedade, sobre a confiança, sobre a fé, sobre Deus, né? E nós podemos lidar com a ansiedade. Claro, se você acredita na Bíblia, né? Se você também se guia por essa palavra, nós podemos lidar com a ansiedade. A Bíblia nos fala que nós precisamos descansar em Deus e viver cada dia, viver os momentos, né? A ansiedade é exatamente isso, é viver o futuro de maneira excessiva, esquecer-se de viver o presente, ok? Isso também é ansiedade. E a Bíblia fala que a gente precisa não se preocupar com o amanhã, porque Deus cuida do amanhã. E o amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o hoje. Eu só sei do hoje no momento, né? É onde eu estou. O futuro a Deus pertence, né? Como diz o ditado. Então, a Bíblia nos fala que nós precisamos viver o hoje, ok? Nós precisamos viver o hoje para a gente consiga desfrutar o hoje e tirar a nossa maior atenção no amanhã, né? No futuro que ainda não aconteceu, né? Então, essa é uma das maneiras de lidar com a ansiedade. É viver o hoje, né? Se guiar pela palavra de Deus, né? E buscar confiar mais em Deus, né? Descansar mais em Deus, porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado do nosso amanhã. Ele tem cuidado do nosso amanhã, Ele tem cuidado de nós. E Ele fala assim, as plantas, Ele cuida. Ele fala dos pássaros, que não precisam cultivar nada. E Ele cuida. Quanto mais vocês, né? Será que vocês são menos importantes do que as plantas do campo? Ele faz uma pergunta, né? Então, ele faz essa reflexão. E se você for em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, também fala de ansiedade. Ele diz assim, não andeis ansioso alguma, pelo contrário, seja o vosso pedido plenamente conhecido diante de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. Mais uma vez a Bíblia nos ensina que a gente precisa não ficar ansioso. E no verso seguinte, ele diz assim, no verso 7 de Filipenses 4, ele diz assim, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então, ansiedade é ausência de paz, ok? Se você tem paz, você está ansioso. O que é a paz? A paz é o estado de harmonia, né? E de tranquilidade, ok? Lembra que a gente falou no título do 6 de Mateus, né? Que lá ele pede para que a gente cuide do hoje, que amanhã a gente deve descansar, no sentido de entender que nos pertence, né? Claro que você não vai deixar de fazer estratégias, né? De traçar estratégias, as suas metas, os seus objetivos, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do equilíbrio, porque a ansiedade não tem a ver com equilíbrio, tem a ver com desequilíbrio. Então, eu estou falando de equilíbrio. Você pode fazer as suas estratégias, pode pensar no futuro, pode traçar os seus projetos, mas de maneira equilibrada, de maneira que você não esqueça que você está agora, né? Não esqueça de viver o agora, né? E a Bíblia também fala de vivimentos, né? Respeitar os processos, respeitar as fases, os momentos. Eu até vou fazer um vídeo depois sobre isso, sobre as fases, né? Então, se você vive um momento, sabe, vive agora, você pode fazer planos, pode fazer projetos e você não vai ficar, né, desequilibrado, ansioso, sem conseguir ver o agora, porque, na verdade,
A ansiedade, ela não é saudável, sabe? E tem níveis, a ansiedade, ela tem níveis. Tem níveis mais elevados que é preciso procurar ajuda médica mesmo, né? Tomar, fazer medicação controlada. Então ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai subindo de níveis. Tem situações em que a pessoa já não consegue mais ter controle de si mesma, né? Da situação em si, ela precisa de ajuda, né? Principalmente médica. Então, eu estou falando dessa questão do equilíbrio, de fazer os seus projetos, elaborar os seus projetos, mas com equilíbrio. Se viver o momento que você já está. A única coisa que eu tenho agora é o agora, né? É o hoje. E a paz, como eu ia falando, a paz é ausência de ansiedade, ok? Por quê? Porque se a ansiedade é o desequilíbrio mental e emocional, a paz é o equilíbrio, é a harmonia. Então, como é que eu faço para ter essa paz, né? De novo, eu tenho que me conectar à palavra. A palavra diz que a gente tem que quê? Tem que orar, tem que se conectar a Deus, tem que buscar Deus, tem que se guiar pela palavra de Deus para que a gente possa controlar a nossa ansiedade por intermédio da palavra de Deus. Porque quando Deus está em nós, e nós nos alimentamos da palavra dele, ele norteia as nossas emoções, ele nos guia. A palavra diz que a palavra de Deus, ela guia passos, ela é luz, né, para o nosso caminho, Salmo, eu só não lembro agora o número, ele diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, se você quer buscar a paz, que excede todo entendimento, essa paz você só encontra em Deus, ok? Porque Deus é a verdadeira paz. Jesus, quando subiu aos céus, antes de subir, ele diz assim: deixo-vos a minha paz. Ele falou isso para os discípulos. Eu não a dou como o mundo a dá, né? Eu deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá, né? Então, Deus, ele de fato consegue preencher-nos com essa paz que nós precisamos, né? De maneira que a gente consiga encontrar um equilíbrio e uma sabedoria para lidar com as situações, né? Com os nossos desequilíbrios da vida. Então, a ansiedade, ela é um mal que quase sempre está presente, e a gente consegue lidar com esse mal através da palavra de Deus, né? Através da paz que excede todo o entendimento. É o que Paulo está falando aí para os filipenses, né? Os filipenses, ele fala que eles precisam orar, pedir a Deus. Claro que a gente precisa pedir, a gente precisa sonhar, a gente precisa fazer projeto, pedir a Deus que nos ajude a realizá-los, nos dê saúde e força. Mas ele está falando, Paulo, ele está falando que nós precisamos, depois disso, dar graça, ou seja, agradecer, descansar, sabendo que ele cuida de nós, né? Sabendo que ele tem cuidado de nós, sabendo que ele nos ouve, ele que é Deus, né? Sabendo que Deus nos ouve, sabendo que ele cuida de nós, né? Que nós somos especiais para ele, e tudo que é bom, que nos faz bem, né? Ele cuida também, né? Ele cuida do todo, né? Ele quer nos ver bem, ele nos ama, e ele deu seu filho para que morresse por nós, porque ele nos quer ver bem. Então Paulo está falando assim: descansem, agradeçam e confiem, porque descansa, você está em paz, né? Não estou falando que você tem que relaxar,
estou a falar de descanso, ok? Então, quando você descansa, você tem paz, né? Você tem fôlego. Não é tocando, você está no correria do trabalho, aí você para um pouquinho, você respira, né? Por que que você respira? Você está um pouquinho em paz, você está em harmonia, você tá tranquilo, né? Você está descansando, né? Então, a paz é isso, a paz que excede todo o entendimento, ela nos preenche quando a gente confia, a gente descansa em Deus. E a ansiedade, ela é controlada mediante, né, essa presença de Deus que habita em nós, em cada um de nós, né? Deus tem um controle através da paz que excede o nosso entendimento, ok? Então, Paulo fala sobre isso. Então, todas as vezes que você se sente ansioso, inclusive eu também, tem momentos que eu me sinto ansioso, sabe? Com situações, é engraçado, né? Situações que a gente não tem controle, a gente fica ansioso, porque a gente sabe que a gente não tem controle, a gente perde o controle de algumas situações. E a gente fica ansioso, mas a gente não deveria ficar, porque exatamente que não tem controle, mas é aí onde a gente fica mesmo. Então, quando a gente fica ansioso, a gente tem que se assegurar na palavra de Deus, né? Lembrar que a palavra de Deus, ela é vida, né? Eu lembro, por exemplo, algumas vezes que eu já me senti muito ansioso, sabe? Aquela ansiedade mesmo de não conseguir dormir. E eu não tinha, porque a ansiedade faz isso, ela te deixa tranquila, você não consegue ter tranquilidade, você não consegue deitar, você não consegue colocar a cabeça no travesseiro para dormir, né? Então, quando isso acontece, né, eu vou, né, eu acordo, porque eu sei que não vou conseguir dormir, então eu acordo, eu leio a palavra de maneira como se estivesse orando, algum salmo de preferência, né, e eu fico repetindo aquilo me traz vida, me traz paz, me traz tranquilidade, porque a palavra ela tem esse poder, sabe? Porque a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de tranquilizar-te, ok? De te dar confiança, de te dar segurança. Então a palavra de Deus, ela é vida, né? Ela é paz, né? Ela é alegria. A palavra de Deus é espada. Então, sempre que você se sentir ansioso, se assegure a palavra de Deus, a Bíblia. Né? Não estou falando aqui de religião, estou falando de Deus e da sua palavra, ok? Esses dois, esse duelo, ele é poderosíssimo para combater a ansiedade. Não só, né? Mas especificamente agora que a gente está falando de ansiedade, esse duelo é poderosíssimo para destruir a ansiedade, ok? Então, se assegure na palavra. A palavra já falou sobre tudo isso que você vive há 2000 anos atrás, né? Deus, antes mesmo que você existisse, eu e você existíssemos, ele já sabia de todos os males que nos assolam, como diz Ed Hennequist, né? Ele fala assim, Deus já antecipou as suas crises, né? Então, as crises que você vive agora, Deus já sabe, não é novidade. Ele já sabia que ia acontecer de alguma forma, porque Ele é omnipresente. Ele é um Deus de todos os tempos, né? Ele está no hoje, está no amanhã, está no ontem, está em todos os lugares, ok? Então, não é novidade. Então, se assegure a esse Deus, sabe? A esse Deus que você pode confiar, que não te decepciona e que tem cuidado de você. A palavra diz que esse Deus, ele não dorme, né? Ele cuida de você, até os fios de cabelo na sua cabeça. Ele sabe, nem você mesmo sabe, nem eu sei os fios que tem na minha cabeça de cabelo, né? Mas ele sabe, e a palavra diz que antes mesmo que você nasceste, sabia da sua existência, ele te formou no ventre da sua mãe. Então, esse Deus a gente pode confiar, né? Ele nos dá segurança, tranquilidade e a paz que nós precisamos. A paz é tudo que nós precisamos. Por exemplo, nos países que infelizmente tem guerra, eu já passei por uma situação
em que eu já apresentei guerra, ok? E é uma situação catastrófica, né? Não tem sossego, né? É o caos declarado. Então, em países que têm guerra, eles ainda não experimentaram paz, né? E eles buscam essa paz de alguma forma. Eles buscam a paz. Por quê? Porque a paz é o que a pessoa precisa. A paz é o que as nações precisam. As pessoas precisam de paz, né? Não é à toa que quando você está muito exausto, de novo, exausto naquela correria, naquele estresse de trânsito, naquela exaustão, você quer soltar e você lembra que você precisa só de um, né? De paz, meu Deus, só preciso de um pouco de paz, porque a paz é essencial para a vivência humana. Para você criar, você precisa de paz, né? Então a paz é fundamental. E quem pode dar essa paz? É Deus. Então a tua ansiedade você tem que entregar a Deus, né? A tua preocupação excessiva do futuro, do amanhã, você tem que entregar a Deus, para que Ele cuide de você, ok? Então, esse é o nosso recado de hoje, essa é a nossa, é o nosso bate-papo de hoje, né? Espero, coração, que Deus possa te abençoar muito e nessas situações que estamos vivendo, muito desafiadoras com relação à pandemia, onde muitos estão perdendo familiares próximos e amigos, né? E outros, pessoas próximas e outros e outros. Meu Deus, só Deus para nos dar conforto, né? Só Deus para nos consolar. Só Deus que a gente consegue se assim encontrar a verdadeira paz, né? Então, esse é o meu conselho. Busque sempre Deus, busque sempre se assegurar em Deus, porque Ele é a tua verdadeira, Ele é o que você precisa, né? Deus é o que eu e você precisamos. Ele é tudo para nós, né? E Ele tem o controle de tudo. E nele nós podemos confiar, como diz a música do Baruch. Nele você pode confiar. Você pode confiar. Não sou muito boa cantora, mas você pode confiar, ok? Porque Ele não decepciona, Ele não me decepciona. E a palavra diz que provar e ver de que Ele é bom. Ele quem? Deus. Deus é bom. E nós podemos provar, porque Ele é bom, ok? Ele cuida de nós. Precisamos descansar. Nós somos especiais para Deus. Nós somos importantes para Deus, né? Tanto que Ele deu seu Filho por nós, né? Porque Ele nos ama. Então podemos confiar, descansar a nossa ansiedade nele, que Ele cuida de nós. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deixa eu fazer uma oração para você. Pai, te agradecemos, Deus, porque tua misericórdia dura para sempre e nós nos sentimos confortáveis em Ti, porque sabemos que Tu cuida de nós. Deus abençoe essa pessoa, esse irmão, essa irmã ouvindo agora. Deus cuida do seu coração, das suas emoções, do seu todo. Deus, toca ela agora, que a sua paz, que excede todo entendimento, possa inundar essa alma que sendo agora, no nome de Jesus, te agradecemos para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.